Quem você ama mais? Luca Martini. Certa vez, durante a Segunda Grande Guerra, o escritor intelectual inglês G.K. Chesterton disse acerca dos soldados ingleses que corriam para as tenebrosas fronteiras contra o exército alemão: o verdadeiro soldado não combate porque odeia o que está na frente dele, mas porque ama o que está por trás dele. Era de conhecimento mundial que o ódio inglês não se voltava contra o alemão em si, mas sim contra um inimigo quase que imaginário, distante e sem face. Se, por acaso, um soldado alemão aparecesse no quintal de uma casa inglesa do subúrbio de Londres, provavelmente os moradores ofereceriam um chá ao visitante. Receberia cuidado das feridas, ao invés de uma rajada de metralhadora. O motivo que movia a Inglaterra adiante na batalha não era a possibilidade de exterminar os alemães, mas sim de salvar sua pátria, sua cultura, sua família, seus amigos, aqueles que amavam. No entanto, não era só a uma guerra física que Chesterton se referia, mas também a todas as outras que podemos encarar na vida. A própria ideia de sacrifício sempre esteve presente na história humana. Não o sacrifício no sentido trágico, de morte comum, mas a necessidade de sacrificar até algo bom, para, lá na frente, conseguir algo melhor. Nós acordamos mais cedo, não porque gostamos de acordar, mas porque queremos o resultado que isso pode trazer, o salário no final do mês. Para adquirir um diploma, sacrificamos nosso tempo, em estudo e dedicação. Se desejamos comprar algo caro e de valor como uma casa ou um carro, sacrificamos pequenos prazeres como chocolates, roupas, jogos de videogame, que estão cada vez mais caros, para conseguir, no final, pode ser que só depois de muito tempo, pagar pelo que tanto sonhamos. São sacrifícios, são batalhas, é uma guerra. Creio que a analogia se encaixa também na briga que travamos contra os pecados. Eles são os pequenos prazeres de que gostamos, mas devemos sacrificar, por amarmos algo maior. Clube Spa. Dezembro 2021. Seria demagogia minha dizer que odiamos todos os pecados. O certo seria odiar, porque nosso Deus os odeia. No entanto, é certo que muitas vezes os amamos. Eles nos dão prazer, nos fazem bem, mesmo que momentaneamente. No momento que cometemos um pecado, invertemos o combate, correndo o risco de sacrificar anos de felicidade em troca de meros 5 minutos de prazer. Mas me diga, meu amigo, pelo prêmio que nos está proposto, não valeria a pena deixar os 15 minutos de lado? Por mais que você ainda não odeie o dragão, lute por aquele que você ama ainda mais. Como aqueles soldados ingleses, que corriam para a morte em nome de salvar os seus. Corra para a cruz, não por você, mas por quem você ama. É assim que devemos agir. Para salvar a donzela, matemos o dragão. E, mais do que os soldados, sigamos o exemplo daquele que, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, a dor, o sofrimento, o desprezo e a vergonha. HB 12, 1, 5. Sigamos as pegadas de nosso rei. Clube Spa. Dezembro 2021. A droga atenta contra o viciado. Nelson Júnior. Idealizador do movimento Eu Escolhi Esperar o D. H 13, 4. O diabo é o pai das ilusões. Ele monta mentiras e deturpa princípios para trazer morte e destruição. Para os cristãos com uma visão mais liberal ou progressista, ele projeta o cenário de que prazer sem compromisso é vida, de que sexo não tem limites quando o assunto é prazer e felicidade. A verdade, contudo, é que o resultado disso tudo é morte e dependência. Para os conservadores, ele mostra o sexo como algo sujo, que não tem ligação nenhuma com pureza e santidade, quando na verdade é exatamente o contrário. O sexo é, sim, puro e santo, desde que experimentado com o cônjuge, dentro do casamento. Fato é que Deus não quer sexo sem vida, nem a vida sem sexo. Por causa de mentiras e falta de conhecimento das Escrituras, somos, então, estimulados a práticas não saudáveis como masturbação e pornografia. Precisamos aprender o que, de fato, é a vontade de Deus, então falar sobre o assunto e disseminar a verdade. Assim, cada um de nós poderá viver a plenitude do que Jesus conquistou, não sendo escravos da libertinagem nem da religiosidade cega, mas livres pela palavra de Deus.
Especificamente quanto à pornografia, os números escancaram um cenário triste. Em 2019, no Brasil, 22 milhões de pessoas, cristãs e não cristãs, assumiram consumir pornografia. Desse total, 76% são homens, 24% mulheres. 58% têm menos de 35 anos, e a maioria se encontra em um relacionamento sério, 69% casados ou namorando. Além da abrangência, Clube Spa, dezembro 2021. Os efeitos. Estudos recentes comprovam que o cérebro de pessoas viciadas em pornografia reage exatamente da mesma forma que o cérebro de viciados em drogas. Ou seja, entrar em contato com pornografia é o mesmo que entrar em contato com cocaína ou cigarro e pode viciar tanto quanto essas drogas. É importante entender que pecados sexuais custam muito caro. São os mais fáceis de esconder, porém os mais difíceis de experimentar libertação. Na palavra de Deus, do livro de Gênesis ao de Apocalipse, o Senhor nos chama para uma vida de pureza, devoção e santidade. Viver em impureza, portanto, é contrariar o chamado de Deus, além de ser um atentado contra nós mesmos, assim como a droga atenta contra o próprio viciado. E a verdade é que não são poucos os que se encontram presos a vícios sexuais, separados do Senhor e dos reais benefícios de uma vida sexual pura, como Ele planejou que fosse. Minha oração é que este livro não somente abra seus olhos, mas também seja um instrumento nas mãos de Deus para iniciar uma profunda transformação, na qual há libertação e cura. Que o Espírito Santo, com seu fogo consumidor, encontre você agora, onde estiver, proporcionando-lhe uma nova e poderosa experiência. Clube Spa, dezembro 2021. Um assalto à identidade, Abiel Biró. J10 e 10. Esse é um versículo conhecido, porém mais profundo do que muitos imaginam. Jesus mostra que o maligno tem uma estratégia muito sagaz para derrotar o cristão. O que ele diz, em forma e ordem específicas, é que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Note que o Senhor não disse matar nem destruir primeiro, mas roubar. Há uma ordem e uma unidade nas três intenções de Satanás. Quando quer nos atacar, a primeira coisa que o diabo faz é roubar. Roubar o quê? A nossa identidade. O conhecimento é a revelação de quem nós somos em Cristo. Quando o maligno consegue roubar a identidade, então o cristão começa a ver a si mesmo como alguém que está tentando lutar contra o pecado, em vez de uma pessoa santa, vitoriosa, que não somente é capacitada a andar em santidade, mas que já é santa por ter a natureza divina. Assaltados na identidade, não acessamos a vida que Deus tem para nós. O inimigo é capaz de abafá-la, trazendo morte espiritual. Trata-se da segunda ação do diabo. Matar. É uma consequência da primeira e uma preparação para a terceira. Se a pessoa não reagir, então vem a destruição, a vida espiritual começará a ruir. Se o ladrão consegue roubar a identidade, ele então fere a vida, ele mata. Se foi capaz de inserir morte no que deveria ser uma vida vitoriosa, o diabo chegou à fase final, destruir completamente o cristão. Jesus disse que veio para fazer o contrário. Eu vim para que tenha vida, e a tenham em abundância. O que nós precisamos, na minha opinião, é operar de forma contrária aos planos do diabo, contando com a ação vivificadora de Jesus. O inimigo tenta roubar nossa identidade, mas nós Clube Spa, dezembro 2021, nos defendemos crescendo na revelação de quem somos em Cristo. Novas criaturas, santos, com a capacidade de vencer o pecado habitando dentro de nós, sendo a própria justiça de Deus. Sem essa entrada, não haverá morte nem destruição. A Bíblia mostra claramente quem somos e o que temos à disposição. Veja: A. D. 2C5:21. D. C. R6:2. E. CJ. G5:16-24. P. D. C. C. E. FD. G2:19-20. E. R15:14. Quem somos? O que a Bíblia diz que somos?
Justiça de Deus, mortos para o pecado, com as paixões e os desejos crucificados, cheios de bondade e conhecimento. Essa é a verdade que não podemos deixar o dragão roubar, senão provaremos morte e destruição. Devemos tomar posse da verdade para, então, praticar a santidade, porque esta é baseada naquela. A santidade é fundamentada na verdade de quem nós somos em Cristo Jesus. Clube Star, dezembro 2021. Certos de que somos justiça de Deus e Cristo vive em nós, aprenderemos a praticar a santidade, de dentro para fora. Aleluia!